É isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no canal Pitaco. Meu nome é Eric Gomes e mais uma vez, pessoal, sempre com novidade para você, apesar de que dessa vez não é novidade, hein? É uma novidade antiga, vamos dizer assim, porque nem todo mundo sabe, é claro, o que acontece aqui no nosso país, o que aconteceu na era PT. E eu não pesquisei isso foi à toa, por causa que eu estava vendo na televisão, na manifestação aí que teve do dia 26. Eu estava assistindo televisão, não em casa, é claro, estava no meio de um monte de pessoa, em um certo lugar, e muita gente, só porque eu falei em relação à reforma, eu não falei a favor do Bolsonaro, eu falei que seria muito bom a reforma e tudo mais, e muita gente veio já me apedrejando, é claro, sendo que a pessoa tava falando, que não sei o que o Bolsonaro isso, Bolsonaro não sei aquilo, e Lula fez, Lula fez, Lula faz, Lula. Eu fiquei só simplesmente rindo, não tomei atitude nenhuma, só tentei explicar que eu não estava falando em relação a Bolsonaro ou Lula. Eu estava falando em relação à reforma, que seria muito necessária aqui para o Brasil, e todo mundo sabe disso. Tem muito empresário esperando essa oportunidade da Previdência ser aprovada e, é claro, dar emprego para o Brasil investir aqui no nosso país. Lembrando, pessoal, passei o dia inteiro dando aquela estudada, é claro. Não precisa, pessoal, não precisa ir em vídeo de esquerda, vídeo de direita. Você vai direto no Google e pesquisa a fundo. Você tem números e de tudo que aconteceu você vai estar sabendo. E é claro, eu pesquisei um pouquinho para trazendo aqui para vocês e descobri algumas coisas. Vou contar por parte, por vídeos, sendo que dessa vez o vídeo de hoje vai ser em relação àquela historinha que quando eu era mais jovem eu vi na televisão e eu lembro. Disseram, o Lula pagou a dívida externa do Brasil. Traduzindo, pagou a dívida que o Brasil tinha lá fora. Porque há um tempo depois, é claro, vocês ficaram sabendo daquela história que o Brasil não era bom pagador e tal, e aquilo atrapalhava a nossa nação, é claro, a fazer negócio em relação a comprar e tudo mais, todo aquele trâmite que todo mundo conhece. E a questão é a seguinte, eu estudei um pouquinho e pesquisei e descobri algumas coisas aqui. No fim da era Fernando Henrique Cardoso, foi entregue o mandato para o Lula. O Lula veio depois do Fernando Henrique Cardoso. Sendo que o Fernando Henrique Cardoso pecou em o quê? Ele aumentou muito e muito a dívida do país, a dívida externa do país, traduzindo a dívida lá fora. E entregou para o Lula dessa forma. Dívida externa da mão do Fernando Henrique Cardoso para o Lula, de 212 bilhões dívida externa, com juros de 4%, pessoal. Juros de 4% a dívida que o Brasil tinha lá fora. A dívida interna, que é aqui dentro, com os bancos daqui que nós temos aqui na nossa nação, foi de 640 bilhões, com juros de 19,5%. Um juros muito mais alto aqui dentro do nosso país, a dívida que a gente tinha. Total de tudo seria 852 bilhões. Eu disse 852 bilhões. O Lula, infelizmente, pegou, vamos dizer, essa grande dívida. Mas como o Lula foi um bom presidente, assim como todo mundo fala, vamos ver o que ele conseguiu fazer pelo nosso país. Graças a Deus ele pagou. Uma coisa que você não pode negar, você que por mais seja de direita, você tem que confessar, o Lula realmente pagou a dívida externa. Não tem como negar, pessoal. Isso aí foi verdade. Dívida externa, traduzindo, dívida lá de fora que o Brasil tinha depois que o Lula pagou. O Lula pagou completamente tudo. Tudo. Ficou zerado. O Lula realmente cumpriu com sua palavra. Pagou a dívida externa do país. Isso aí ninguém pode negar. Sendo que tem um porém. A televisão mostrou que ele pagou a dívida do Brasil. O Brasil não devia mais. Não devia mais a ninguém lá fora. Só que você não sabe da poucas e boas que aconteceu. Em relação à dívida interna que o Brasil tinha, que são dois tipos de dívida, a de lá de fora e a daqui de dentro. O que aconteceu? A dívida interna do país ficou entre 1,4 bilhão, bilhão não, trilhões, 1,4 trilhão
Você tem noção do que é isso? O absurdo. Se o cara entregou na totalidade para ele, totalidade junto com as duas, 858 bilhões, ele devolveu, depois que ele pagou, a 1,4 trilhão. É muito mais. Sendo que se você for parar para raciocinar, ele realmente resolveu o problema da dívida externa. Só que se você for parar para analisar a lógica, ele simplesmente usou de malandragem. Ele endividou o país aqui dentro, ele pegou dinheiro dos bancos aqui, que nós temos aqui, e pagou os bancos lá de fora. Traduzindo, ele não pagou a dívida, ele endividou o país aqui. Só que tem um porém. Lembra da porcentagem de juros que eu falei para vocês? Aqui dentro do nosso país, a gente estava pagando uns juros de 19,5%. E lá fora, a gente estava pagando uns juros de 4%. Simplesmente 4%, pessoal. É isso aí. E o que acontece? Em relação a isso, quando ele devolveu agora, depois do partido PT, depois de Dilma e tudo mais, devolveram agora para o Bolsonaro e falaram que não precisa da reforma da Previdência, porque o país não está devendo. Presta atenção, porque um dia Lula pagou essa dívida. Olha, depois do PT, o que aconteceu. Simplesmente eles devolveram a dívida total do país de 3,877 trilhões. Um absurdo, um rombo imenso que não tem comparação com nada. Eles simplesmente receberam um tanto e multiplicar 10 mil vezes a dívida do país. E outra, não deixou de dever lá fora, que depois o Lula continuou pegando dinheiro emprestado lá fora para pagar projetos falidos aqui. Para todo mundo que projeto falido, e acumulou essa dívida imensa. E simplesmente hoje em dia, quem é Lula fala que o país não precisa de reforma. Vocês só podem estar de brincadeira. É simplesmente 65% do PIB do país. Vocês não têm noção. Entendeu? E simplesmente dizem que não precisa fazer reforma, que o Bolsonaro está mentindo. É isso aí, pessoal. Hoje eu falei sobre a dívida, aquela tal dívida que o Lula pagou, que é tudo mentira. Ele simplesmente deixou de dever lá fora para dever aqui dentro com juros muito maior. Hoje em dia, você que fala, antigamente o arroz era R$5, antigamente o feijão era 2. Presta atenção, se você está devendo, o país está devendo e o país precisa de dinheiro, é você quem paga, meu filho, em relação ao imposto. Tudo que aumenta é o imposto que o seu país está devendo, meu filho. Tudo sai do seu bolso. Bota a mão na consciência. O que o Lula te deu de talvez, igual vocês falam, fez um projeto, não sei o quê. Enquanto isso, ele estava te dando com a mão e te tirando com a outra. Te tirando muito mais. Bota um pouquinho a mão na consciência, gente. Pesquisa, não fique falando besteira. Você que só fala besteira do que vê na televisão esquerdista, pesquisa, estuda e procura. Coisa que simplesmente eu não soube debater na hora. Não que eu não soube, que ela não era relação a mim, eu estava falando de uma coisa. Mas eu simplesmente fui pesquisar e fui ver o que era isso. E no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar longo, no próximo vídeo eu venho com uma outra questão de tudo que os outros falam em relação ao que o Lula fez. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Não esquece de dar o joinha se você gostou desse vídeo. E, é claro, inscreva-se no nosso canal. Você não pode deixar de participar aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Valeu!